Meus amigos, esse aqui é o nosso 9º vídeo da série de leitura e comentário da LDB. Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por compartilhar. Te peço mais uma vez um voto de confiança e compartilhe e dê o joinha nesse vídeo, porque aqui todas as aulas são grátis. Meus amigos, quero só lembrá-los, você que chegou até aqui já deve estar cansado de escutar isso, mas temos uma promoção. Vai lá, veja se a lenda está vigente, que você pode ganhar uma aula grátis comigo. Se você precisar da apostila, também está na descrição. Artigo 27, que nós lemos na aula anterior. Conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Nós falamos sobre a difusão de valores fundamentais. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Nós vamos considerar a escolarização de cada aluno em cada estabelecimento. Não adianta eu planejar um currículo extraordinário, perfeito, maravilhoso, compreendendo temas transversais, habilidades, competências, tudo bonitinho, da forma que deve ser feito. O aluno que conseguir fazer aquilo, ele passa em qualquer curso de medicina de qualquer federal do Brasil. Se o meu aluno chega para mim com dificuldades na leitura, com dificuldades na matemática, não adianta. Você deve fazer aquilo adequado à sua realidade. 3. Orientação para o trabalho. Então, o seu currículo ele tem que ser orientado, tem mais essa diretriz, que ele seja orientado para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, os currículos também vão prover ali formas de atividades esportivas educacionais. E também aquelas desportivas não formais. É a atividade física ali envolvida, trazida à sua verdadeira importância. Artigo 28. A oferta da educação básica para a população rural. Então, a educação básica para a população rural. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Então aqui está dizendo, olha, quando se trata da educação rural, eu tenho que adequar às necessidades daquela população. Nós temos as nossas diretrizes curriculares nacionais para as populações rurais, que vale a pena você ler, caso você vá fazer um concurso para essa área. E mesmo que não vá, só de curiosidade, tem algumas pessoas mais curiosas, que gostam de aprofundar o conteúdo, então vale a pena dar uma lida lá. Tem do indígena, do quilombola. Inciso 1. Conteúdos curriculares em metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Não adianta você tratar de algo que o aluno não quer aprender. Ou dar um exemplo que é totalmente descontextualizado da sua realidade. Um exemplo que pode parecer estapafúrdio, mas só para a gente entender aqui, seria um professor dando aula, por exemplo, sobre vegetação e perder um tempo demasiado falando sobre vegetação de clima frio ou de clima temperado, que não existem no nosso país. E passar rapidamente sobre os climas tropicais ou subtropicais. Ou quando for dar exemplo de um clima tropical, para o menino que mora lá no Mato Grosso do Sul, falar de algo que não é da realidade dele. Trazer a experiência aqui do Triângulo Mineiro. Não faz sentido, tem que ser algo local. É aproximar o conteúdo da realidade do educando. A necessidade que ele tem, evidentemente. Organização escolar própria, incluindo adequação ao calendário escolar, às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então imagine, você é gestor de uma área que tem uma grande produção de café. O café ele é colhido uma época do ano. Ele é uma árvore permanente. Ele dá o café e você colhe uma época do ano específica. Naquela época do ano, os pais dos alunos estão envolvidos naquela colheita.
porque é a principal atividade econômica daquela região. Adianta você forçar e colocar os alunos para estudar naquele momento? Não, os pais não vão dar atenção adequada, os meninos vão ter dificuldade. Imagina a situação. Aqui não é incentivar o aluno a trabalhar, como nós já dissemos. Aqui é garantir que o aluno vai ter o acompanhamento necessário. Imagine o pai e a mãe que saia, ou aquele que é responsável por aquele aluno, saia de manhã e volte à tarde, trabalhe como boia fria. Como que aquele menino vai comer para ir para antes da escola? Como que aquele menino vai comer para ir à escola? Ah, professor, mas tem milhares de alunos que vão para a escola sem comer. Eu sei, mas a legislação que está protegendo aquele aluno que está no campo. E aqui é só um exemplo, né? Ele está protegendo ele de várias formas, inclusive aqueles alunos que são trabalhadores. Adequação à natureza do trabalho da zona rural. Então tem que ser adequado à natureza daquele trabalho. Então vai adequar aquela região, a parte específica. Ele vai aprender tudo aquilo que é necessário, a base nacional comum curricular, mas a parte diversificada vai ser adequada à realidade dele. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Aqui é impedir que o gestor feche as escolas rurais. Por quê? Porque escola rural sai caro. Escola rural sai caro. Educar os alunos de forma dispersa é muito mais caro do que o aluno concentrado. Como assim, professor? Pense, na cidade, todo mundo mora pertinho um do outro. Os alunos estão ali concentrados. Muitas vezes eles moram a poucos quilômetros da escola. Eles vão a pé para a escola. Em muitos casos, na escola rural, os alunos moram dispersos porque as propriedades são muito grandes. Então, em muitos casos, é necessário um transporte escolar. E mesmo com esse transporte escolar, não há uma grande quantidade de alunos. Então tem que haver adequação, por exemplo, salas multisseriadas, enfim. Isso encarece o processo. Então muitas prefeituras, muitos estados querem fechar e acabar com o ensino direcionado ao espaço rural. Por isso, para que isso ocorra, para fechar uma escola, tem que ter um parecer, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma análise. E tem que ter a manifestação da comunidade. A comunidade tem que ser manifestada, tem que ser escutada. Ela tem que ser ouvida. A comunidade tem que ser ouvida. Então dificulta bastante o fechamento de uma escola. Seção 2 da educação infantil. Veja que nós trabalhamos aqui com o ensino fundamental e ensino médio. Agora nós vamos tratar da educação infantil. Uma parte fundamental e muito importante, principalmente para quem está pleiteando cargo na educação infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica. Educação infantil, primeira etapa da educação básica. Educação infantil, primeira etapa da educação básica. Não é a creche nem nada, educação infantil, tá? Educação infantil, de forma geral, o componente todo, abraçando tudo, ó, creche, pré-escola, tá tudo aqui, ó. Dentro da educação infantil. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Então, qual que é a finalidade da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança. De até 5 anos. De até 5 anos. De até 5 anos. Não tem início. Início é no 0 ano, quando nascer. Já é educação infantil. Tá? E seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então veja, a educação infantil ela vai complementar a família e a comunidade. Ela tem como finalidade os seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. O desenvolvimento integral da criança, de até 5 anos. De até 5 anos. De até 5 anos. Veja a palavra. De até 5 anos. Está escrito de até 5 anos. Decora isso, porque isso cai demais da conta. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em... Educação infantil será oferecida em... Inciso 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Creche. Lembra daquele nosso globo que está tudo aqui envolvido, ó, na nossa arquinha? Creche é a primeira fase. De até 3 anos. É creche. Tá? Educação infantil é tudo. A creche é a primeira fase. Dentro da educação infantil. A primeira fase da educação básica,
Educação infantil. Dentro da educação infantil é a creche, de até 3 anos. Até 3 anos, de 0 a 3 anos. Nasceu, já precisa ir para a creche, vai para a creche, 3 anos. Até 3 anos. Eu fico martelando isso, gente, é porque cai muito. Comecem a fazer provas. Deixa aqui nos comentários. Veja lá, se não todo dia sai uma prova nova, tem questão sobre essa parte. Inciso 2. Pré-escolas. Para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, de 4 a 5 anos de idade, de 4 a 5 anos de idade é a pré-escola. Então é por isso que lá atrás, lá nos primeiros vídeos, nós dissemos que é obrigatório matricular o aluno com 4 anos. A matrícula obrigatória é a partir da pré-escola, com 4 anos. 4 e 5 anos, pré-escola. Creche, de 0 a 3 anos. Até 3 anos, até 3 anos, até 3 anos, até 3 anos. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então aqui são as regras comuns para a educação infantil. Inciso 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, a educação infantil, creche, pré-escola, não tem caráter de seleção. Não pode ser classificatório. O aluno, o educando, o nenenzinho, o bebezinho bonitinho que está ali, ele não vai ser retido. Não vai ser retido. E vai ter avaliação, mediante o seu acompanhamento e registro, o desenvolvimento das crianças, o objetivo, sem objetivo de promoção. Por quê? Porque não precisa, porque ele já vai ser promovido automaticamente. Ele vai ter acesso, inclusive, ao ensino fundamental sem que seja retido. Ah, professor, mas esse aluno não tem condição, ele não se desenvolveu da maneira que deveria, como que eu vou mandar ele para o primeiro aninho? Vai mandar. Com um belo relatório para a professora ou para o professor que for lecionar no primeiro ano para aquele aluno, saiba as dificuldades que o aluno encontrou na educação infantil e poderá resolver aquilo que ele, infelizmente, não alcançou, ou melhor, fazer com que ele alcance aquilo que ele não alcançou. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então veja, como nós não temos caráter promocional, não vou promover o aluno segundo o seu desenvolvimento, apesar de haver avaliação, vou fazer os relatórios, vou fazer o acompanhamento e tudo mais, a carga horária é praticamente a mesma do ensino fundamental e, por enquanto, do ensino médio, que vai ser ampliada, que nós vimos nos vídeos anteriores. A educação infantil, ela tem 200 dias, 800 horas de efetivo trabalho educacional. Só foi suprimido aquela partezinha que diz excluído tempos destinados aos trabalhos finais, quando houver. Só não tem isso porque não precisa de trabalho final, porque o aluno já vai ser promovido automaticamente. 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Aqui é necessário dizer claramente a jornada, porque nós disciplinamos tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas. E muitas escolas poderiam oferecer carga horária menor. 4 horas é o mínimo que esse aluno, para o turno parcial, fique na escola, que pode ser matutino, pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, enfim. Se for parcial, 4 horas. Se for integral, por no mínimo 7 horas. Veja que a palavra é mínimo, viu? Mínimo. Não pode oferecer menos, pode oferecer mais, sem problema algum. Mais que 7 horas, mais que 4 horas por parcial, pode oferecer à vontade. Menos que isso, não. 4. Controle e frequência pela instituição de ensino pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Aqui é meio inerte. Está dizendo, olha, o controle e a frequência é feito pela instituição de educação pré-escolar. Tá aí tudo bem, vai fazer a chamada.
Vai registrar, vai colocar no sistema, vai fazer o diário, sei lá. Seja lá qual for o sistema. Essa frequência é obrigatória. E exige um mínimo de 60% do total de horas. Só que eu te pergunto, o menino que não foi 60% da frequência, ele vai ser retido? Não. Não vai. Não vai. Aqui é inerte para a parte pedagógica, mas é muito efetiva para a parte de proteção da criança. Aquele aluno que não frequentar 60% da carga horária mínima exigida, o gestor escolar, a pedagoga, o professor devem comunicar ao conselho tutelar para que ele tome as medidas cabíveis. Então aqui é para proteger a criança, não propriamente o conteúdo. Se esse aluno falta demais, tem que acionar o conselho tutelar. Sua obrigação, viu, gestor? Sua obrigação, viu, professor? Falar ao seu chefe imediato, que seja o seu pedagogo ou o seu diretor. Mesma coisa a pedagoga deve comunicar e o gestor, o diretor, deve fazer essa comunicação formal, escrita, com protocolo, para comprovar que ele tomou as ações necessárias para o controle da frequência escolar. 5. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Professor, não quero fazer aquele relatório chato no final do ano, não quero, é por aluno individual, meu Deus do céu, não quero, é trabalhoso, eu sei, mas vai ter que fazer. Porque está na lei. Veja, artigo 31, inciso 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Da criança singular, daquela criança específica. Você deve ser capaz de falar daquela criança específica. Por isso que os relatórios são individuais, não podem ser coletivos. Por isso que muitos professores podem ser, inclusive, punidos quando fazem aqueles relatórios padrões, que vai atestar ali para todas as crianças de uma vez. Se o sistema de ensino não permite que aquilo ocorra, e ele faz, ele está cometendo uma infração. Não pode. Ah, mas o sistema de ensino é omisso. Aí tudo bem. Você pode fazer até com o xizinho lá e depois só um relatóriozinho final descrevendo a peculiaridade do aluno. Mas, se não é, tem que ser feito. Analise o seu sistema de ensino, leia a sua legislação. O professor deve conhecer a legislação pela qual ele é regido em seu trabalho. Nós paramos aqui no parágrafo 27, inciso 2, falamos sobre as condições de escolaridade dos alunos, a orientação para o trabalho, a promoção do desporto educacional. O 28, falamos sobre a educação rural, que ela deve ter currículos e conteúdos e metodologias adequadas, apropriadas a cada realidade, que a organização escolar ela tem que ser própria, inclusive no seu calendário, com as fases e os ciclos agrícolas, adequação para o trabalho, né, desse conteúdo, desse currículo. O fechamento de escola ele é um pouquinho mais burocrático, para evitar que os gestores municipais e estaduais fechassem as escolas. O 29, a gente já começa na educação infantil, fala que a educação infantil é a primeira fase da educação básica. Ela é para alunos de até 5 anos, e tem como função, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. O 30 vai falar que a educação infantil ela vai ser oferecida em creches ou entidades equivalentes, congêneres, para crianças de até 5 anos, de até 3 anos de idade, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. O 31 vai falar que a educação infantil ela vai ser organizada de acordo com regras comuns, primeira avaliação, né? Segundo acompanhamento e registro, sem objetivo de promoção para o ensino, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, carga horária mínima de 800 horas e 200 dias de efetivo trabalho educacional, o atendimento parcial vai ser no mínimo de 4 horas, o integral de 7, o controle da frequência é obrigatório, uma frequência mínima de 60% do total de horas, e deve ser expedido documentos que permitam atestar o desenvolvimento daquela criança específica. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não saia desse vídeo sem dar o joinha.
Não saia daqui sem compartilhar com seus amigos lá no WhatsApp, no Facebook, porque isso ajuda muito. Ficaria muito feliz que você fizesse isso. E aqui, todas as aulas são